Vamos nos aculturar mais ainda nessa questão de progressão dimensional para ir ficando mais claro para vocês. Entrar no sangue até chegar à medula, que é o objetivo desses estudos. Mas para chegar na medula é preciso vivenciar isso em vida. É preciso perceber as coisas de outra maneira e ser condizente com aquilo que você está percebendo como realidade mais profunda agora. Senão, nada vale as coisas aqui, né? Você termina de ver esse vídeo, você vai viver sua vida, né? Você passa 99,98% do seu tempo em uma realidade que não é aqui vendo os vídeos do Leonardo, certo? E essa realidade, geralmente as pessoas nem sequer se lembram do que está aqui. E quando acontecem coisas desagradáveis, muito menos, né? Mas eu digo, é em todo o resto da sua vida, das horas do seu dia, das horas das suas semanas, que você deve estar continuamente percebendo essas coisas aqui. Não no sentido de você estar lembrando exatamente, estudando as coisas aqui em vídeo, mas você estar fazendo um esforço de perceber como isso permeia a sua vida. Quer você esteja onde você esteja, qualquer que seja a sua formação, ou se você não tem formação, qualquer país que você resida, ou se você é um alienígena em outra região do universo, e por aí vai, com várias variações. Qualquer que seja a sua existência, isso tem tudo a ver com a sua vida, né? Porque isso é universal, diz respeito a todos nós, né? Não é uma modinha aqui de YouTube. Então, novamente, sempre coloco esses alertas nos meus vídeos, né, para a pessoa estar se relembrando de que essas coisas devem ser percebidas na vida real, cotidiana, né, e devem ser implementadas com coragem, né, senão de nada vale, né, tudo isso aqui. É melhor até largar os estudos. Então vejam só, a nossa percepção das coisas, para a gente conseguir perceber as coisas, nós precisamos ter contraste. Você só está enxergando, né, porque existe contraste de luz e sombras. Você só escuta sons porque existe uma contraste, né, de ondas de pressão que se propagam pela atmosfera e chegam até seus ouvidos, né? Você tem gradientes de pressão que são responsáveis por gerar sons que vão ser percebidos dentro de uma faixa de frequência para o nosso organismo humano. A mesma coisa a gente pode falar a respeito do tato, né, que é a pressão sendo exercida numa superfície, o olfato, né, que tem a ver com gases passando pelo nosso nariz, e daí isso vai ativar neurotransmissores que vão ser interpretados de maneiras distintas, né, no nosso cérebro, né? Para cada um vai ser mais ou menos agradável um odor ou não, apesar de haver consenso em relação a certos odores, né? Mas vocês percebam que a gente só vai perceber as coisas por contraste. Não só as coisas físicas, mas também as coisas metafísicas, né? Que dizem respeito a muitas coisas, né? Tem um pacote inteiro no metafísico, né? Meta é tudo o que supera a coisa que você referencia depois, né? Então, meta é um prefixo. Então, meta-realidade, uma realidade maior do que essa que a gente tem por real, que é a realidade com R maiúsculo, né? A realidade integral. Então, nossa percepção, ela funciona por contraste, tanto no âmbito gama quanto no âmbito alfa, né? Com 50 tons de cinza regidos também pela mesma lei da dualidade. Então, isso é uma coisa muito importante que a gente precisa ter em mente. E o entendimento do nosso mundo, né? A forma, o sistema de crenças e valores que vão alimentar os pensamentos que a gente tem a respeito das coisas e até levar a futuras teorias,
eles têm tudo a ver com a maneira com a qual a gente entende o mundo, né? Então, isso é sempre vinculado a um referencial, né? A gente sempre vai se referenciar em algo para construir o nosso entendimento pessoal do mundo, da vida, das relações, do universo, tudo mais. Então, a gente sempre se vincula a um referencial para a gente conseguir fazer alguma construção mental, para a gente aplicar em vida, ver as reações e daí ir percebendo isso e ir elaborando, né? Ir progredindo esse entendimento do mundo, né? É assim que funciona o fenômeno evolutivo, né? Por isso, eu digo aqui, a evolução apresentada por Ubaldi, né, a evolução de Ubaldi, podemos dizer assim, ubaldiana, ela é muito mais vasta, muito mais profunda, muito mais poderosa do que esse conceito de evolução dos biólogos, né, dos darwinistas ou dos neodarwinistas, né, que tem um conceito muito restrito de evolução, né, muito restrito. O que não significa que a evolução tratada aqui vá contra a evolução deles. Ela só coloca a visão dos biólogos numa ordem muito mais vasta, né? Então é preciso também que o sujeito, né, do campo dele que esteja preso, né, naquele nicho que acha que é toda a verdade, ele precisa ter uma certa humildade para ver que as palavras dele também têm um significado muito mais profundo, né? E o fenômeno biológico está regido por fenômenos muito mais profundos. Inclusive, a própria palavra biologia merece ser estendida, né? Merece ser estendida. Bom, outras questões também. E isso eu acabei criando à medida que eu fui amadurecendo minha visão. Nós podemos ver dessa forma substancialmente, né? Isso aqui não significa que essas dimensões não estejam relacionadas em todos os momentos e que também o centro de gravidade da atuação muda conforme a evolução do ser. Mas a gente pode, de certa maneira, estabelecer a relação entre dimensões e fases características dessa maneira que eu coloquei aqui. Que olha só, o espaço é uma dimensão que mede o volume da matéria, né? A gente pode dizer que o espaço tem essa função, medir o volume da matéria. O tempo é uma dimensão que mede o fluxo da energia, né? Você pode até falar em fluxo do pensamento, já que o pensamento é algo que demanda energia, né? E a consciência é uma dimensão que mede a abrangência do espírito, né? O quanto o espírito consegue atuar, digamos assim, né? Então, a abrangência aqui tem muita similaridade com volume, reparem, né? E fluxo tem a ver com um andar orientado, unidimensional, né? Esses também são uma dimensão, mas você pode, de certa maneira, tridimensionalizar. Isso é interessante também. O tempo você não consegue tridimensionalizar, né? Por isso se fala em seta do tempo até. E falando, né, em seta do tempo e tudo isso, mais para frente eu vou deixar alguns vídeos que mostram, né, uma complementação da segunda lei da termodinâmica, né? Que existe uma coisa que complementa um outro lado da moeda da lei da degradação da energia, né, da desorganização da matéria, que diz respeito à progressão do espírito, né, à dilatação da consciência. Mas isso eu vou deixar mais para frente. É um vídeo muito interessante que mostra como a ciência está se olhando para si mesma e, né, percebendo que ela está ignorando aspectos muito essenciais da realidade. Bom, eu vou, né, nos próximos vídeos
estar falando um pouco a mais sobre a gênese do espaço e do tempo agora. Agora a gente vai falar da origem da dimensão espacial e da dimensão temporal, que é as únicas dimensões que a imensa maioria das pessoas consideram como a base de toda a realidade. E elas criariam a si mesmo, ou melhor dizendo, seriam infinitas, né, eternas. A gente vai ver que isso é um grande equívoco. E vamos explicar o porquê disso. Até o próximo vídeo. Saudações fraternas.